com a galera, mais de 60 mil pessoas ontem no Maracanã. Vamos... Eita, vamos falar aqui desse jogo, tá? Vamos falar aqui desse jogo, porque a grande realidade é que não foi uma boa partida do Fluminense. E eu quero falar, eu vou fazer essa crítica aqui porque eu não tenho problema nenhum. Eu não quero ficar dando carteirada. Ah, porra, eu vou dar eu vou dar o meu parecer. O meu parecer. Ontem eu estive no Maracanã, portanto eu fui na arquibancada nesse jogo, Fluminense e Argentinos Júnior, e eu já fui à arquibancada em centenas de jogos no Fluminense. E eu não vou chegar aqui e vou dar uma carteirada. Ah, porra, tenho mais de 30 anos de arquibancada, mais de, porra, tantos anos de arquibancada, mas é só a verdade. É só a constatação dos fatos, ok? Pra ser minimamente, eu vou falar de 25 anos, quase 30 anos de arquibancada. Tá bom? Isso eu preciso destacar. O que eu vi ontem, e eu comentei isso com vários amigos, e vários tricolores, inclusive, foi um sentimento ruim em relação ao papel do torcedor do Fluminense. De verdade. É o que eu tenho que falar aqui. Eu não queria começar a minha análise falando da torcida do Fluminense. Queria começar a minha análise falando do jogo. E vou fazer. Vou falar do jogo. Mas eu achei que a torcida do Fluminense, porra, ontem, praticamente o jogo inteiro, ela mais já estava atrapalhando o time do que ajudando. Mais atrapalhando o time do que ajudando. Não aceitava um passe de construção para trás, não entendia que o jogo do Fluminense é de trabalhar a bola até criar um certo espaço. A ansiedade é normal, ela tá na arquibancada, ela tá no jogador, ela tá no banco de reservas, ela tá em todo mundo. Mas, pô, não dá pra vaiar um toque que vem pra trás na construção de jogada. Ainda mais quando você tem um time que é treinado pelo Fernando Diniz do jeito que o Fluminense joga. Então essa ansiedade atrapalhou muito, tirou muito a confiança dos jogadores no primeiro tempo. E o Fluminense não fez um bom jogo. Então, ontem foi aquela situação que na maior parte do tempo o time não conseguiu inflamar a arquibancada e a arquibancada não conseguiu inflamar o time. Então o time murchava a arquibancada e a arquibancada murchava o time. Aí quando você tem essa combinação, pô, é muito ruim, cara. É muito complicado. É muito complicado. E me parece também, como já tinha sido no jogo contra o Sporting Cristal, na última rodada da Libertadores, me parece que às vezes o time entende o que é jogar Libertadores e a torcida não. A torcida tá esperando goleada contra o Sporting Cristal, porra, jogo duro pra cacete, o time fazendo o tal do jogo do time de guerreiros e a galera esperando puta da vida porque não é goleada. Pô, não é assim, cara. Mesma coisa o jogo de ontem, dessa terça-feira. O Argentinos Júnior, praticamente todo recuado, o jogo inteiro na defesa, se protegendo, dificultando o jogo do Fluminense, e a torcida não entendendo ali que era um jogo mais duro. Mas, enfim, essa análise não é sobre a torcida, é sobre o time. Eu queria só fazer esse preâmbulo aqui também, dando a minha opinião. Posso estar errado, tá? Eu posso estar errado. Eu, como eu falei aqui, já fui a vários jogos do Fluminense, vários, e ontem foi talvez o pior jogo que eu vi de postura de torcida do Fluminense, ou da torcida do Fluminense, em toda a minha experiência como torcedor de arquibancada. Tô falando numa boa, tá? Tô falando numa boa aqui. Então, é algo que eu acho que é contraproducente. Aí vamos por análise do jogo. Primeiro tempo fraquíssimo. O Fluminense passou o primeiro tempo inteiro praticamente sem finalizar. Não botou o goleiro do Argentinos Júnior para trabalhar. Cano teve uma oportunidade de cabeça, cabeceou mal. Teve uma outra oportunidade que ele poderia ter chutado ou do meio do campo, que o goleiro estava fora do gol, ter tocado a bola, não tocou. Não fez nada, nenhuma coisa nem outra. Primeiro tempo de lentidão, de uma troca de passes na defesa no comecinho do jogo, que quase levou o Fluminense a entregar o jogo. Teve uma possibilidade de pênalti do André. Poderia ter sido pênalti do André tranquilamente. Tranquilamente. Eu no estádio eu não tive a sensação de pênalti, mas na imagem, quando você vê na imagem aproximada, pô, o André tá esticando a camisa do cara. Então qualquer pênalti ali não teria sido nenhum absurdo. Nenhum absurdo. O outro lance do pênalti do André, eu confesso lá, que esse eu não vi replay até agora, no segundo tempo, que é um contra-ataque do Argentino Júnior. O André chega
e me parece que trava na bola ali a finalização do cara. Mas eu não vi o replay desse lance ainda. E o André também, com o pé que foi no rosto do jogador do Argentino Júnior. No estádio não me pareceu o lance de vermelho. Eu também não tive acesso ao replay da imagem, tá? Não tive acesso ao replay da imagem para falar se ele deu um chutão no rosto do cara ou se subiu o pé e acabou pegando, tá? Só para passar pelos lances polêmicos. Mas o Fluminense numa atuação muito fraca. Você pega essa escalação aqui, os 4 da defesa não foram problemas. André num jogo médio, Lima mal, mais uma vez, Ganso mal, Dionárias bem, cara, um dos poucos agressivos do time, Keno mal, Germancano mal. Porra, difícil, hein? Contra um adversário fechado, difícil jogar assim. E aí méritos pro Daniel, que entrou bem, para uma substituição do Fernando Diniz, que é não ortodoxa, que praticamente nenhum técnico faz, que costuma melhorar o time, trazer o André pra zaga, colocar o Martinelli no meio de campo, ou outro jogador de meio e ataque, e o time muitas vezes melhora. O Fluminense não correu muitos riscos quando foi atacado. O Fluminense ele correu riscos quando ele deu esses presentes pro Argentino Júnior. E aí a entrada do John Kennedy acaba sendo determinante, porque ele briga ali na bola do primeiro gol do Samuel Xavier, que é um jogador muito correto nessa passagem dele no Fluminense. Antes da chegada do Diniz, ele era ok. Desde a chegada do Fernando Diniz, ele tem sido um dos grandes laterais do futebol brasileiro. Fato. Talvez se a gente for pegar em crescimento de produção, o Samuel Xavier tenha sido aquele que mais cresceu sob o comando do Fernando Diniz. E que bom que ele conseguiu fazer os 2 gols nessa eliminatória, porque ele é uma demonstração de que um treinador pode ajudar muito no crescimento de um atleta. E o Samuel Xavier é a exemplificação disso. Foi, mais uma vez, muito bem. Fez o gol, fundamental, porque tem que chutar. O Fluminense passa o jogo inteiro sem chutar a bola no gol. Na maior parte do tempo, o Fluminense não agride o adversário. Tem uma posse de bola improdutiva, uma posse de bola que vai de um lado para o outro, e eu entendo a irritação da torcida com essa posse de bola. O que eu critico é o jogo duro, o time dos caras fechado, o Fluminense tentando criar um espaço, tocando a bola um pouquinho para trás e tentando, fazer com que o Argentino Júnior saísse um pouquinho para a partir daí criar o espaço, e a torcida, quando a bola vinha para trás, vaiava, criticava. Isso para mim é contraproducente, porque o jogo estava pedindo espaço para trás. O jogo pedia essa bola que voltava para depois criar. Então não adiantava reclamar disso. Mas uma atuação abaixo da média do que o Fluminense tem que fazer. Uma atuação que o que eu vou falar aqui vão deixar outros também putos da vida. Eu não tenho problema nenhum. Eu tenho compromisso com a minha opinião. E eu posso estar certo como posso estar errado. Não tenho problema com isso. O Fluminense, com o que jogou ontem, se ele é eliminado, o torcedor ia ficar chateado, ia ficar bravo pela eliminação, mas eu, particularmente, ia simplesmente pensar o seguinte: beleza, caiu e com esse futebol não ia ganhar nada. Caiu e com o futebol que jogou ontem, eu acho muito difícil o Fluminense ganhar alguma coisa na Libertadores. O bom de passar é que você passa e tem a chance de melhorar. Quando você passa, você segue respirando na competição e você tem a chance de realmente voltar a ser um time envolvente, um time que sabe acelerar a troca de passes, que coloca os seus atacantes em condição de fazer gols, porque nada disso aconteceu no jogo de ontem. Não fosse um chute de longe do Samuel Xavier, que era defensável, o Fluminense muito provavelmente teria definido a sua sorte nos pênaltis. E tem que chutar mais, tem que finalizar mais. Grande entrada do John Kennedy, não acho que seja jogador para ser titular na posição do Germancano, e eu ainda manteria o Keno, porque entendo que é melhor você ter um cara espaçado, e não gosto tanto do John Kennedy aberto pelo lado esquerdo. Prefiro ele mais centralizado e circulando. De qualquer maneira, o Fluminense passou. Importante para o Flu foi passar. Era fundamental para o projeto da temporada que o Fluminense passasse. E agora é recuperar um futebol razoável para bom, porque está na linha do razoável para baixo. Recuperar um futebol mais agressivo, principalmente mais contundente quando tiver a posse de bola, para sonhar com alguma coisa que seja além de só passar, de repente, com alguma dose de sorte. Parabéns ao Samuel Xavier,
E o Fluminense tem que repensar essa escalação, voltar logo o Alexander para entrar no lugar do Lima, ou o Daniel no lugar do Lima, ou o Léo Fernandes no lugar do Lima, alguém no lugar do Lima, que não é um problema só. Ele não é um mau jogador, ele tá numa fase ruim, tá num momento negativo, por isso ele tem que ser substituído. Como o Ganso também está no momento negativo. Talvez o Ganso seja um cara também a perder posição. São aqui nomes que a gente tem que discutir porque o time tem jogado pouco. Mas de qualquer maneira, importante é esse abraço, é a alegria dessa vaga e que o Fluminense está vivo no sonho pelo título da Libertadores.